Chegamos na nossa última videoaula de maquiagem do Maqui e Cri, projeto que realizou oficinas de maquiagem cênica e figurino com jovens de 5 cidades brasileiras ao longo de 2023. São José dos Pinhais, no Paraná, Serra, no Espírito Santo, Camaçari, na Bahia, Registro, em São Paulo e também na capital paulista. Eu sou uma mulher de pele parda média, com cabelos castanhos escuros longos, levemente cacheados com franjas e preso. Meu rosto é oval e eu estou usando um brinco no formato de rosa, na cor rosa. Estou maquiada, com acabamento natural, vestindo blusa e saia preta. Atrás de mim temos uma parede azul escura, um neon rosa choque escrito Maqui e Cri, muitas plantas, uma estante com livros e uma bancada de madeira com itens de maquiagem. Eu sou Tissa Camargo e espero de coração que vocês tenham gostado, porque estamos muito felizes de compartilhar tantas coisas. Até aqui nós já aprendemos muito. Técnicas, conceitos e processos de criação de maquiagem. Nesta última aula é hora de colocar tudo em prática, o que conversamos até agora. Então, vamos mergulhar no universo da maquiagem cênica. A maquiagem traduz comportamentos ao longo do tempo e se tornou símbolo de expressão da sociedade. Vamos falar como as possibilidades de aplicação da maquiagem podem alterar a sua classificação. De modo geral, nós temos 3 possibilidades de maquiagem: a social, a artística e a de efeito. A maquiagem social é a mais comum. É aquela make do dia a dia ou até uma mais elaborada para um evento. É uma ferramenta de beleza, usada para evidenciar os traços de cada pessoa. Falamos sobre o passo a passo desta técnica na aula 1. A maquiagem artística, por sua vez, é uma expressão simbólica, uma ferramenta usada para dar vida a personagens. Esse tipo de arte dá a liberdade para acessar com mais profundidade lugares lúdicos, sombrios e divertidos, já que ela possibilita grandes transformações. E aqui, mais uma vez, eu não falo só do lado externo, tá? Quando criamos uma persona, nós colocamos nela cada detalhe de sua trajetória. O rosto, os formatos, as cores, tudo carrega uma história. E nessa técnica não existe regra para nada. A criação é sempre livre. A maquiagem de efeitos especiais é aquela que nós costumamos ver mais em filmes de ficção, caracterizando monstros e bruxas, feridas e acidentes. A diferença dela para a artística é que aqui são aplicados recursos como próteses e sangue falso. São esses elementos que trazem textura, volumes e sensações diferentes, não só para os artistas, mas para o público também. O objetivo é criar um resultado que ajude a contar a história que foi proposta. A maquiagem tem uma história rica e variada, traçando as suas origens há milhares de anos. No contexto do Egito Antigo, a maquiagem não era apenas uma prática estética, mas intrínseca à sua cultura e ao seu ritual. Os egípcios antigos acreditavam que a maquiagem não apenas realçava a beleza física, mas também tinha um significado espiritual profundo. Conseguimos reconhecer isso a partir das esculturas e pinturas de faraós encontrados em monumentos fúnebres e túmulos. No entanto, é vital lembrar que os padrões de beleza são moldados pelas normas culturais e variam amplamente ao redor do mundo. Quando exploramos a história da maquiagem, devemos celebrar a diversidade em diferentes sociedades. Cada cultura tem as suas próprias definições de beleza e a verdadeira essência da beleza reside no respeito de quem somos. Não existe um padrão de beleza universal. A verdadeira beleza está na autenticidade de cada indivíduo. Assim, ao usar a maquiagem ou ao respeitar a sua aparência natural, lembre-se de que a sua beleza é única e inigualável, porque reflete quem você é como pessoa. Outros povos antigos também usavam pinturas no rosto e corpo com diversas funções importantes. Em várias culturas, a maquiagem foi usada para diferenciar a hierarquia de cada membro da comunidade, celebrar rituais significativos, marcar ocasiões especiais, diferenciar grupos em tempos de conflito e simbolizar a passagem das fases da vida. Essas práticas variadas refletem a riqueza da diversidade cultural no nosso mundo. Depois de conhecermos um pouquinho da origem da maquiagem, chegamos ao momento mais esperado do curso. Eu vou criar com vocês uma maquiagem muito especial.
E a minha tela será a Magê Matos, que está nos acompanhando desde o início. No próximo bloco, vamos acompanhar o passo a passo dessa transformação. Oi, Magê. Oi. Bom, nós já aprendemos ao longo do curso qual é a importância de preparar muito bem a base que vai receber a maquiagem. Eu vou retomar aqui alguns pontos mais importantes. Antes de receber qualquer maquiagem, sugerimos alguns passos importantes. Você lembra quais são eles? Higienização, uma pele limpa, higienizada para receber todos os produtos que serão aplicados. O tratamento, e esse é individual, indicado por um dermatologista. A hidratação, e essa etapa impacta totalmente no resultado final da maquiagem. É ela que garante a durabilidade e a fluidez da make. Na sequência vem a proteção. É importante nunca deixar de usar o protetor solar. Ele é essencial para manter a saúde da pele. A utilização do primer, e esse produto é o que finaliza a preparação da pele e é que uniformiza a derme, minimizando os poros e deixando a pele mais macia. Bom, depois de deixarmos a base da nossa maquiagem limpa, hidratada, protegida e uniforme, vamos conhecer os pincéis e as ferramentas importantes que eu vou usar hoje. Vamos começar pelos pincéis. O língua de gato. Ele tem um formato chato e fino e serve para espalhar por igual tanto a base cremosa quanto a base líquida. Você pode aplicá-lo aqui com suaves batidas, você pode arrastá-lo, ele traz mais precisão para o produto a ser aplicado. O pincel de corretivo, que eu também uso bastante para o batom, ele é um pincel achatado como língua de gato, porém menor, também é fino e ajuda também a camuflar as olheiras. Então, eu posso vindo nessas áreas menores, ele tem mais precisão. Eu gosto também de aplicar iluminadores com ele, porque eu consigo trazer uma fricção na pele. E eu gosto bastante do batom no sentido de ele ocupar bem o lábio e me ajudar com mais rapidez a aplicar o produto com mais precisão. O pincel para o pó. Ele tem um formato redondo, com muitos pelos, para cobrir grande parte do rosto. Os menores e mais compactos ajudam a aplicar o produto no pescoço e no colo, como por exemplo este aqui. Eles têm um aspecto sempre mais fofinho, mais macio, cerdas longas, e ele não trabalha a precisão, justamente porque no momento da aplicação do pó, eu desejo fazer uma aplicação macia, difusa do produto. Então aqui, ela até fecha os olhos. É muito gostoso. Eu consigo com mais rapidez acessar as partes maiores. Com os menores eu consigo trazer maior precisão para esfumar, tirar o brilho apenas de áreas específicas. Para esfumar as sombras, côncavos em geral, nós temos as cerdas que são menores, fofinhas. Eu mostro para vocês 3 opções para a gente conseguir ter um comparativo. Essa, a gente tem uma aplicação maior, mais difusa. Cuidado com esses pincéis, porque no momento que a gente faz esse movimento, como ele tem cerdas macias, ele acumula produto aqui nessa região. Então a gente utiliza para grandes áreas, para grandes esfumados. Eu gosto muito também deste pincel para esfumar as áreas onde eu apliquei corretivo e base, nas áreas onde a gente tem as marcas de linhas finas. Também gosto às vezes para aplicar batom. Esse aqui é um Dual Fiber, ele tem a ponta de acabamento hiper fino que me ajuda melhor na penetração do produto. Eu gosto muito dele porque na maquiagem artística, principalmente, ele traz uns desenhos mais definidos sobre a aplicação da cor. Eu consigo brincar de dar pinceladas mais finas, delicadas e ao mesmo tempo que eu consiga trazer um acabamento esfumado. Ao mesmo tempo que também me serve para diluir e esfumar as linhas de expressão também. E este aqui, que é um pouco mais preciso do que esses dois, as cerdas são menores, justamente porque essa precisão faz com que eu consiga trabalhar para cores mais marcadas. Então eu consigo chegar aqui e aplicar essa cor sem tanta fumaça e mais precisão na aplicação. Para o delineador,
O pincel é o chanfrado com cerdas finas e durinhas. E para o delineador em detalhes, é importante ter a ponta bem fininha e as cerdas bem juntinhas. Então aqui nós temos o chanfrado, ele tem essa inclinação diagonal, que ela me ajuda a desenhar melhor o gatinho, por exemplo. Eu acessar uma área maior e trazer mais precisão para o meu traço. E no caso do fininho, eu consigo com este trazer detalhes maiores, por exemplo, arabescos, fazer maquiagens artísticas com mais brincadeiras, com pontinhos e até mesmo para passar nessas linhas mais delicadas, para que eu possa ser bastante sutil na aplicação nos olhos. O pincel em leque tem as cerdas macias, longas, em forma do leque, para varrer, para iluminar. Então eu gosto muito desse, que além de fazer um bom carinho, ele me ajuda com precisões para fazer essa limpeza. Em muitos momentos, por exemplo, quando a gente está fazendo as maquiagens, olhos mais esfumados, com mais cores, mais profundidades, a gente aplica o translúcido aqui embaixo, falamos disso na primeira aula, e para justamente quando cai o produto de maquiagem aqui nessa região, a gente consiga varrer melhor. Então é muito importante que você tenha um pincel com cerdas longas para que na hora dessa varreção a gente não grude a maquiagem na pele da pessoa. Então eu consigo fazer isso aqui. Como eu tenho o pó por baixo translúcido, essa varrida ela fica melhor, mais fluida e eu consigo retirar o produto sem manchar a pele dela. Este pincel em leque mais fininho, ele é mais preciso, pelas cerdas serem mais curtas, então eu consigo brincar de trabalhar com esfumados nas áreas de iluminação, ele pega bem essa arcada da sobrancelha também. Que eu consiga fazer com uma aplicação única, que não marque as cerdas do pincel e também com rapidez. Por último, para o batom, cerdas um pouco mais grossas, um pouco mais precisas e bem duras, justamente para que eu consiga aplicar esse produto, que sempre tem uma textura um pouco mais líquida ou oleosa, e que eu consiga trazer uma aplicação mais homogênea do produto. Então, em geral, os pincéis de batom têm essa grossura, essa característica. Consigo trabalhar desenhados nos lábios, consigo trabalhar diretamente aqui, trazer justamente esse contorno, acessar o canto externos dos lábios para poder aplicar com maior qualidade. Novamente, trago esse, que eu gosto muito, que são os de corretivo, porque ele me traz mais rapidez em momentos onde eu preciso aplicar isso com mais velocidade. Da mesma forma que eu gosto também de fazer, como eu mostrei para vocês, esse pincel de esfumar, justamente porque se eu quero um aspecto para esse lábio bem esfumado, no artístico, por exemplo, que ultrapasse as margens do lábio, as linhas desse lábio, eu posso brincar de fazer esse esfumado aqui e trazer um aspecto de uma boca um pouco mais borrada, digamos assim. Eu gosto muito de duas coisas. Primeiro, entender que os pincéis são ferramentas de trabalho, embora eles tenham indicações e sugestões de uso, é importante que você conheça os seus pincéis, brinque com eles, porque não existe uma função específica, assim como na maquiagem. E a maquiagem artística, ela vem justamente para que a gente possa romper com essas ideias e possa trazer novas utilizações para o mesmo produto, para a mesma ferramenta. Então, por exemplo, se eu quero esfumar os lábios com um pincel que é para esfumar sombra, tá tudo certo. Se eu quero utilizar um batom para esfumar na sombra, também tá tudo certo. Porque são aquarelas que a gente consegue brincar com o nosso rosto. A outra coisa que eu acho muito importante e é uma dica muito legal no atendimento, é sempre bom você perguntar para a pessoa como ela sente essa aplicação do pincel, porque em alguns momentos os pincéis, conforme o uso, eles podem começar a pinicar, começam a perder cerdas, as cerdas se desgrudam, deslocam de lugar. Então é sempre legal a gente perguntar para a pessoa que a gente está aplicando como ela se sente, se as cerdas estão macias, para que não haja nenhum incômodo nessa aplicação ou possíveis irritações. Você se sentiu bem, Magê? Sim, e também achei legal você falar que dá pra usar pra várias coisas, porque não precisa ter tantos pincéis, né? Se você tem poucos pincéis, você pode diversificar bastante o uso nesse caso, né, que você falou. Exato. Isso é ótimo. Vamos fazer uma maquiagem colorida.
A maquiagem colorida, para mim, traz um convite à irreverência e é uma grande oportunidade de pesquisa do poder que as cores têm de se transformar entre si e transformarem os volumes de uma imagem. Um brinde à primavera, nos preparando para o verão. Às vezes, quando eu faço uma maquiagem colorida, eu chego a sentir o cheiro das flores, das frutas. A maquiagem colorida nos inspira em alegria, muita vivacidade, principalmente nos dedos e na criatividade. Para que uma maquiagem colorida dê certo, é importante uma percepção sutil sobre a característica dos pigmentos, a aplicação das cores na luz e sombra, trabalhando profundidades e iluminações. É um conhecimento muito útil para nutrir todo o nosso potencial criativo. É sempre bom lembrar que a maquiagem é uma forma de expressão pessoal, não um requisito de beleza. Vamos lá? A pele da Magé já está pronta. Uma dica muito importante: quando a gente trabalha com cores, é muito importante que a gente proteja a derme desta pessoa, justamente porque alguns pigmentos são muito fortes e podem manchar a pele dela por algum tempo. Então eu vou carregar um pouco mais nessa aplicação, agora com uma base pastosa de alta fixação, para que eu possa, em cima dela, aplicar a coloração e não fazer manchas na pele dela. Vou começar com língua de gato, que traz mais precisão para mim e deposita melhor o produto na pele dela. Suaves batidas, seguidas de uma arrastadinha de leve. A leveza na mão, às vezes, a gente confunde com uma mão um pouco mais mole. É importante que a gente tenha leveza e firmeza, para que, primeiro de tudo, a pessoa se sinta segura na nossa cadeira. Tô bem segura. E que a gente consiga ter precisão na aplicação dessa maquiagem. Como a minha maquiagem, a ideia não é fazer colorida em todas as áreas do rosto, eu vou focar essa maquiagem mais carregada, essa pele mais carregada, nos lugares de aplicação das cores. Agora, com o auxílio de uma esponjinha, eu vou esfumar essa maquiagem para a gente conseguir ter uma homogeneidade na textura. Um dos feedbacks mais gostosos para mim na minha vida é realmente assim, o relaxamento da pessoa na cadeira. Quando ela curte o processo de receber essa maquiagem, isso mostra o quanto o processo está confortável para ela. A caracterização, para mim, ela não funciona de uma forma impositiva. Eu não imponho as cores e os formatos. A gente sempre chega num lugar juntas. Vou selar levemente com pó. E novamente aqui, segurando na ponta dos meus pincéis. Esfumando para que a maquiagem entre em todos os poros, em todas as ranhuras, entre as texturas, o tecido da nossa derme. Olha aqui, uma excelente aplicação para esse pincel. Quando eu disse sobre a sombra, mas também para o corretivo, para essa região mais delicada. É mais confortável, né, Magé? Sim. Eu gosto sempre de começar com as cores mais fortes como base e ir trazendo as cores de destaque depois para ir depositando como processo da pintura. Nesse caso, aqui a gente tem o croquis. O que eu vou fazer? Esse papel tem um fundo claro,
diferente do fundo da pele, da Magé, mas as cores que a gente vai aplicar são as mesmas. E essa base que eu trabalhei aqui, eu consigo trazer um contraste muito bonito para as cores que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu percebo que eu tenho um fundo laranja e um fundo avermelhado. Logo depois, o lilás, um pouco do rosa, amarelo, finalizando com azul. Nos cílios, nos cantos internos e externos e um pouquinho nos pelos da sobrancelha. Os pelos dela são integrados aqui na coloração. Eu vou aproveitar que a Magé tem o final da sobrancelha um pouco mais ralinha, não colori, justamente para que agora eu consiga fazer essa integração dos pelos. Vou mostrar para vocês aqui as maquiagens que eu separei, como uma palheta para ela, e as diferenças nas qualidades e nas características dela. Essa, por exemplo, que está soltinha, assim como essa azul e essa rosa, são 4 maquiagens que são a base água. Então elas estão grudadas em si, mas para que eu possa aderir ela melhor na pele, ou eu diluo com água ou com fixador. É importante sempre a gente ter ideia de que se ela tem a base água, eu diluo ela com algo que seja base água também. Um diluidor oleoso, por exemplo, não vai aderir a essa cola, não vai fazer essa diluição. Essas aqui embaixo, elas são mais brilhosas, como a gente consegue perceber. Essas têm a base óleo, ou seja, elas já estão prontas para uso e neste caso eu não consigo diluir nem com água e nem com diluidor à base de água. Então, para que eu possa diluir, são os diluidores com base óleo. E aqui é importante a gente saber, quando a gente aplica a base óleo, ela não seca, então nós precisamos selar mais essa maquiagem. Quando a gente trabalha com a base água, ela seca, então a gente consegue ter uma fixação dela maior sem necessariamente selar, o que também vai diferenciar no retoque dessa maquiagem. Por isso que a maquiagem ela é um processo de conhecimento químico de composição. Por quê? Quando eu tento retocar uma maquiagem com base água, eu preciso ter muita delicadeza e ir conhecendo esse material para entender como e qual é a diluição exata para esse retoque. Geralmente, ele mancha. Então, é sempre uma escolha que a gente faz na aplicabilidade disso. A mesma coisa com relação à oleosa. Quando a gente sela na hora do retoque, é importante que a gente compreenda essa aplicabilidade. Então, sempre antes de você fazer a maquiagem, praticar a maquiagem, é importante que você teste isso e conheça os materiais que você vai utilizar. Aqui eu tenho base água, base óleo e as líquidas. E essas líquidas, elas podem me ajudar a fazer um acabamento final, ou elas podem me ajudar a trazer mais contraste, porque eu aplico e ela seca. Bora pro show? Então eu vou começar com um fundo laranja. Eu gosto muito desses pincéis e eles são os que eu mais utilizo para fazer porque me lembram muito os pincéis da pintura, do universo das artes plásticas. E aqui ela é uma grande tela para nós. Muito obrigada por ceder sua tela pra gente. Obrigada a você. Então vamos. Vou aplicar o meu diluidor. Vou começar com uma base seca. Olha como na diluição a gente vai conseguindo trazer essas cores. A minha almofadinha, minha fiel escudeira. Antes de tudo, eu vou aproveitar e vou apagar um pouquinho mais essa sobrancelha. Você pode apagar com um corretivo, uma base mais pastosa. Se você tem muitos pelos, quanto mais pastosa melhor. Sentido inverso do nascimento dos pelos ajuda bastante. Porque aqui a minha intenção não é sumir com a sobrancelha dela, e sim apenas amenizar os traços muito escuros dela. Olha como fica bonita essa pincelada. Quando eu quero um traço fino, eu consigo
na pontinha do meu pincel, fazer essas pinceladas e eu consigo trazer essas linhas desiguais. Como eu vou usar vermelho depois do laranja, tudo bem eu passar esse laranja numa parte maior, porque o pigmento vermelho, trazendo sobre esse conhecimento do material, ele é muito mais forte na marcação. Então eu vou aplicar uma camada de laranja por baixo, que na hora de retirar, a pele dela tem uma camada ainda acima, para que possa proteger melhor dessa pigmentação vermelha. Agora eu vou pegar a nossa maquiagem vermelha líquida. Aqui no detalhe, eu consigo trabalhar, por exemplo, na própria paleta, eu consigo testar qual é o desenho que esse pincel já vai fazer na pele dela. Eu consigo entender que é exatamente isso que eu quero. Esse detalhe mais diluído, difuso, não uma linha precisa, né? E tiro também o excesso. Como essa é uma maquiagem, para mim, como uma pincelada artística, eu gosto muito disso. As marcas desse pincel, como uma proposta mesmo de depositar e começar a construir camadas de tinta em cima de camada, não de uma forma grosseira, mas de uma forma rica, de uma forma artística, de uma forma mais... deixando a tinta ser tinta. Muito bem, agora eu vou trazer um rosa. Gente, como é bonito. Eu amo trabalhar com cor. Olha isso. O mais legal é que como ela tá de olho fechado, ela não faz ideia de como ela tá. Então a gente vai conseguir ver a surpresa nos olhos dela. O azul é uma outra cor muito forte, de pigmentação muito forte, de resíduo no rosto mesmo depois, na retirada da maquiagem. Então, aplicando essas cores antes, rosa, o roxo, o azul e o roxo, que tem bastante azul também, né? Então eu consigo brincar aqui de proteger, já trago uma camada de maquiagem para na hora que ela for tirar, a gente novamente, assim como essa dica do vermelho, funciona também na maquiagem rosa. Pode olhar, a gente tá só numa brincadeira aqui, mas a pessoa pode caminhar sempre observando também como ela tá ficando, porque é sempre um jogo de confiança, né, Magê? Ela se sente bem de olhos fechados, Magê? Sim. Eu queria fazer uma pergunta. No caso de eu ter poucas tintas, eu consigo misturar elas para criar uma cor nova? Consegue, porque a gente tem cores primárias. Se a gente trabalha a partir das cores primárias, por exemplo, a gente consegue trabalhar com uma rama de cores muito legal também. Batons também podem ser usados nesse momento. Inclusive, Magê, tem uma coisa muito legal, que batom dá pra gente usar como corretivos também. Você pode, como a gente tem esse jogo de cores, lá na primeira aula a gente falou sobre isso, se eu quero fazer uma correção, uma marca vermelha, se eu quero harmonizar a marca da minha espinha ou melasma, eu consigo tonalizar minha base com algumas colorações opostas de batom, fracionadas no mínimo, apenas para trazer um subtom para essa pele. Isso também é bem legal. Te traz um aproveitamento maior de produtos, né? Então eu fico pensando que às vezes não tem todas as cores, mas se eu misturar, tem mais possibilidade, né? Agora eu vou no roxo. Eu já apliquei uma base, primeiro eu comecei com uma base água, que é a laranja, com diluidor. Depois eu apliquei uma líquida vermelha. Agora eu apliquei a rosa base água. E agora eu vou na maquiagem roxa, um pouco lilás, oleosa, para colocar por cima dessa camada que eu já coloquei. Por quê? Se eu chego agora com um pincel molhado em cima dessa base rosa, que eu já fiz diluindo ela, existe uma possibilidade
de tudo ficar uma cor única, de eu ativar novamente o produto que está aqui e ele começar a virar, ao invés de eu trabalhar camada sobre camada, ficar uma camada única. Então aqui eu vou colocar em cima dessa camada uma camada em óleo e aí depois disso eu posso ir trabalhando camada sobre camada, sempre pensando no processo químico sobre essas substâncias. Faz sentido? Faz. Eu também perguntei porque às vezes de abrir o olho se não secou ainda, pode misturar. Pode misturar também, excelente. Muito obrigada. Com o roxo, eu vou aproveitar e marcar um côncavo. Lembra do intervalo entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa? Eu posso brincar de trazer essas cores e começar a desenhar um côncavo no olhar da Magé. E esse azul, o primeiro azul que eu vou usar é um azul com base água, porque eu vou colocar por cima dessa maquiagem, então, e depois disso eu venho com azul com base óleo. O azul é uma das pigmentações mais fortes para a pele, então use sempre com muita sabedoria, pense bem aonde você vai aplicar, porque dentro desse processo é um caminho sem volta. Maquiagem artística também é um ato de coragem, pessoal. Tem que ter coragem de depositar as cores, confiar que vai dar certo, testar antes, se a gente estiver um pouco insegura. A gente sai um pouco do controle também, né? Mas sim, totalmente do controle. Porque às vezes uma tinta mistura um pouco com a outra, fica... É ter consciência de que na maquiagem artística a gente improvisa. Porque a gente conta sempre com a química da pele de quem está recebendo essa maquiagem. De como vai se comportar, se tem algum processo alérgico, a manifestação oleosa dessa pele. Agora, eu vou pegar um berinjela. E esse berinjela eu vou pegar de um batom, porque eu não tenho ela nesses produtos, mas eu tenho esse berinjela em batom. Tirei o excesso do meu pincel, aquele que eu usei com o vermelho, e agora eu vou com essa base óleo, que é batom, né? Os batons em geral têm a composição base óleo. Cuidado com os berinjelas, com azuis, com os roxos, porque para que isso possa caminhar para uma maquiagem de efeito especial, como roxo, como hematomas, é muito tênue essa linha. Então é muito importante que a gente possa tomar esse cuidado e aí sim a gente vai pincelando para que isso fique exatamente com o resultado que a gente deseja. Agora eu vou pegar naquele potinho que eu fiz o laranja, eu tenho um laranja mais fluorescente. Então eu vou colocar um pouquinho dele aqui nesse caldeirão. Mantenho a diluição só para trazer mais contraste para essa cor. E aqui eu vou diluir menos. Então eu tô fazendo uma pasta dessa maquiagem para que ela agora não dilua o que eu tenho embaixo, muito embora eu tenha várias camadas diferentes, mas agora eu quero começar a trabalhar com precisão. Eu quero fazer exatamente essa brincadeira. Aqui eu já apliquei vermelho e laranja, aqui eu já apliquei esse roxo, trouxe um pouco do azul por baixo, porque o azul maior vai vir nos cílios. Aqui eu vou colocar um pouquinho também desse azul no momento dos cílios. Então agora eu vou trabalhar só um pouco mais de contraste aqui, trazer o amarelo, fazer a parte de baixo.
O mais legal é que o laranja e o berinjela são cores opostas. Então, quando eu uso um laranja muito próximo ao berinjela, ao roxo, eu trago um contraste. E com isso eu consigo fazer com que esse roxo fique o roxo que eu desejo e não uma cara de hematoma, como eu falei anteriormente. Então, estudar dentro dessa paleta de cores, cores opostas, para que a gente possa usar numa composição, é muito legal também. Agora, o amarelo. E aí, o amarelo, eu quero trabalhar uma diluição muito mais concentrada. Então, é pouco diluidor, mais maquiagem e aí uma pasta. Eu vou aproveitar e eu vou usar o meu pincel chanfrado, porque agora eu quero aplicar com mais precisão para que não esfume. Como o amarelo, ele é uma cor mais clara, eu preciso dele mais forte e eu preciso dele preciso para conseguir fazer esse acabamento que eu desejo, por cima desses outros tons. Aqui a gente consegue ver no detalhe a textura ideal para a gente utilizar esse amarelo. É uma pasta, mas essa pasta ainda assim é com base água. Uma dica, gente, sempre ou você tem muita segurança no material que você está trabalhando, muita precisão nos seus movimentos, ou então você pode cobrir a sua modelo com uma capa para que não caia no figurino. Lembrando que às vezes, se ela já estivesse, por exemplo, com um figurino para alguma peça, algum show, para algum evento, por exemplo, o que a gente precisa fazer? Cobrir para proteger esse figurino e até mesmo num retoque. Às vezes, na rapidez, a gente se esquece disso. É sempre bom a gente trazer essa dica para o nosso coração, para que a gente não traga esse tipo de problema para o departamento de figurino também. E nem para nossa modelo, no caso. Então agora vamos lá. Vou aplicar minha fiel escudeira, a almofadinha. O amarelo é mágico, gente. É uma coisa impressionante. Quando você deposita, ele traz uma vida e um contraste para todas as outras cores, que é uma visualidade impressionante. O chanfrado me permite inclinar e trabalhar com ele exatamente nessa linha próxima da raiz dos fios, sem necessariamente pintar muito os cílios dela. Agora eu tiro o excesso do meu pincel e brinco de introduzir uma cor na outra para incluir toda essa paleta. Nesse caso, então, eu não preciso me prender tanto à precisão, né? Não. Aqui, a ideia é a gente trabalhar degradê, interferências artísticas com pinceladas, aceitar as pinceladas do pincel. E agora eu vou para a nossa terceira aula dos cílios. Fazer uso dos cílios que nós usamos na Magé. Tiro todo o excesso de cola, seguro a base e trago com a mão bem leve e precisa, somente onde está a cola. Tiro esse excesso. Ele volta novamente com essa base limpa. Ah, então dá pra gente reutilizar o cílio? Sim, sempre. Que legal. A maioria dos cílios a gente consegue fazer uma reutilização, 5 a 10 aplicações, dependendo de como a gente manusear, como que a gente retira esses cílios, concentração das colas nas bordas, nas extremidades. Um tempinho para essa cola secar, para aderir melhor. Agora a gente já tem bastante produto em cima dessa pálpebra.
Muito importante. A reutilização de um cílio é na mesma pessoa. A gente não reutiliza em pessoas diferentes. Sempre atenção aos protocolos de higiene e de segurança. Novamente, retiro a cola. Como a Magê já usou esses cílio já está formatado para o formato do olho dela. Então ele se encaixa melhor. Colinhas nas extremidades um pouco mais evidentes. Cola em toda a haste. Nas extremidades um pouquinho mais. Ajudar a oxidação com o ar, com o oxigênio, para que essa cola possa secar um pouco mais rápido. Não assoprem. É sempre importante a gente trazer para nossa antena artística os protocolos de higiene e segurança, né? Se eu assopro, eu trago as minhas possíveis contaminações para algo que vai numa área bastante lubrificada com os fluidos da pessoa, né? Então essa troca é sempre muito importante a gente ter em mente. Assoprar nunca é uma opção para nós. Vou virar, tá, Magê? Você pode abrir, por favor? Tá bem mais legal essa que a referência. E ainda vai entrar o azul. Vamos lá, vou no azul agora. Olha pra baixo, por favor. Você sente bem com os cílios? Sim. Tá confortável? Bem. Pisca, por favor. Sente algum incômodo? Não. Alguma maquiagem te incomoda? Ardência? Zero. Gosta? Sim. Faz sentido pra você? Bastante. Se identifica? Super. Eu usaria. Novamente, se a gente agora, isso é uma dica muito legal. Tô passando uma máscara azul e eu quero fazer essa pincelada. Mas, nesse momento, se eu sujar os meus dedos de azul, eu posso manchar o rosto dela. O que a gente faz? Aproveita a haste de um pincel, posiciona ele e penteia com a máscara de cílios. Se você não tiver uma máscara de cílios azul, existe no mercado alguns diluidores para que você possa fabricar máscaras nas cores que você gostaria de usar. Então você pode procurar também e utilizar os pigmentos como sombra para fazer esse material. Percebe o contraste que agora essas cores mais vivas começam a trazer para todo o trabalhado que nós desenvolvemos de cores antes desses processos? Quando a gente começa a trazer essas colorações mais vivas, esse contraste começa a aparecer de uma forma mais alegre, que é a ideia dessa pintura de hoje. Agora eu vou pincelar aquele azul da sobrancelha. Agora, Magê, olha pra cima pra mim, por favor, que eu vou fazer a parte de baixo. Começo com a base laranja novamente. Agora eu vou tentar usar o mesmo produto que eu usei sem diluir, para que eu não tenha um derretimento dessa coloração. Como essa área ela tende a ser um pouco mais oleosa, eu pretendo não diluir tanto para conseguir trazer uma durabilidade um pouco maior. Agora eu vou no amarelo.
Por que que eu escolhi o laranja e o amarelo para fazer esse trabalho embaixo? Porque eu sei que o azul está nos cílios. No momento em que esse azul pode cair nessa região inferior, pode me trazer hematomas e olheiras. Então, quando eu trago por baixo disso como uma proteção o laranja e o amarelo, eu consigo criar um contraste maior e essa luz reflete e consigo trazer uma valorização dos cílios azuis e dessa brincadeira de contraste que a gente está trazendo, me protegendo de possíveis olheiras no meu trabalho e protegendo também a pessoa que está sendo maquiada de ficar com possíveis olheiras. O amarelo nesse canto, ele vai trazer uma luz e vai expandir o olhar da magia, como um iluminador. Aqui ele está funcionando para mim como um iluminador. Como eu apliquei o laranja por baixo, eu não vou arrastar esse pincel. Eu começo a depositar, porque eu quero assumir as formas de pincelada do pincel, né? Para essa maquiagem é bonito, essas desigualdades, esses ares de pincelada. E um cuidado muito grande, né? Porque o amarelo com azul fica verde. Então é sempre esse estudo, camada sobre camada. Abre os olhos para mim. Olha a luz que o amarelo traz. Agora eu vou no azul aí embaixo, nessa área. Agora eu vou pegar uma tinta líquida azul para conseguir trazer um pouquinho mais de contraste, muito de levinho para essa região que eu coloquei. Eu fiz uma basezinha, um azulzinho um pouco mais cintilante, um pouco mais claro. Agora eu vou vir com um azul um pouco mais escuro. E só trazer um foco de luz, de profundidade nesses olhos. Agora eu venho na máscara. Olha para cima, por favor. Frente, trás. Se marcar um pouquinho, não tem problema. Vai ficar lindo também. Às vezes eu utilizo o pincel da própria máscara de cílios para fazer uma brincadeira. Quase como se eu tivesse errado. O que eu gosto muito na maquiagem artística é que não há muito um lugar de erro. Às vezes um lugar de erro é uma grande oportunidade para eu entender como eu posso trabalhar um improviso e uma valorização dessas cores. Então, a partir do momento que eu carimbei com o pincel da máscara aqui, eu venho com o meu pincelzinho e trago esse movimento para fora e para a lateral, alongando esse olhar dela e trazendo um pouco mais desse azul. E para finalizar os olhos, a mesma maquiagem azul mais clara que eu usei nela, olha para cima, por favor. Eu vou dar aqui nesse meio, só para uma cor entrar na outra. E eu trazer um pouco de luz e brilho. Vou pegar agora uma maquiagem um pouco mais à base de óleo, um pouco azulzinha, porque esse azul aqui, ele desapareceu pra mim. Então eu vou vir aqui e pincelar por cima, de levinho, aonde já tá com a textura, porque essa máscara de cílios ela já secou. Então eu venho aqui e clareio um pouco com outro tom de azul. De leve esses pelinhos,
para favorecer um pouco mais o contraste dessas cores. Agora então eu vou finalizar essa maquiagem, trazer os contornos, aplicando todas as nossas técnicas trabalhadas nas aulas anteriores. Vou trazer esse contorno, vou trazer o blush, fazer os lábios, tiro o excesso. Aqui eu vou usar um contorno pastoso, porque eu quero trazer mais drama para esses contornos. Lembrando as áreas de contorno, as têmporas, o intervalo das maçãs do nosso rosto, o final dela, né? Pra gente conseguir depois trazer o blush pra cima, marcando essa profundidade da bochecha, marcando aqui pescoço, rosto. A gente vai descer essa maquiagem agora para o pescoço, esfumar. Movimentos circulares, leveza nos dedos, nas mãos. Agora, vamos pro blush. Pro blush, eu posso usar, por exemplo, um blush comum. Eu posso usar, por exemplo, um blush mais pastoso, um batom. Eu separei aqui um batom, um rosa mais cintilante, pra gente conseguir trazer esse contraste e favorecer essa bochecha. Você pode pedir para a pessoa sorrir, para você marcar bem as bochechas, ou às vezes eu até prefiro que não, para que eu possa brincar com essa, mas pode sorrir agora, tá ótimo. Às vezes pode ser que também não seja necessário para você marcar um blush de uma outra forma. O mesmo rosa que eu passei nos lábios, nas bochechas, agora vão para os lábios. Uma técnica que eu gosto muito para os lábios é começar do canto externo e vir com a mão firme, rotacionando de leve esse pincel, trazendo o produto e marcando todo o contorno dos lábios. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o lábio inteiro, então considerar as margens também dos lábios para que a gente possa ter uma boca com um acabamento mais completo. E embaixo, um batom mais berinjela. Então eu vou lá naquele berinjela que a gente usou na maquiagem. E agora, naquela ideia dos contrastes, eu vou trazer um pouquinho mais de profundidade nesses lábios para diferenciar as cores. Então eu vou pegar um tom mais escuro, vou vir aqui nas bordas. Dessa forma eu trago tridimensionalidade para esse lábio. Agora eu vou com um pincel só sujo harmonizar as cores, para que elas façam sentido umas com as outras. Eu trabalhei um escuro somente nas extremidades, para que a gente consiga trazer essa dança de volume nos lábios dela, uma sensação mesmo de tridimensionalidade, e aí eu favoreço a luz, aonde eu não coloquei o escuro, né, os batons, a parte mais clara dos batons, trazendo essa brincadeira de luz e sombra. Finalizamos aqui o rosto. Depois eu venho com uma finalização completa, eu venho pro colo. Vocês percebem que eu não limpei os meus pincéis e não limpei os meus potinhos, justamente porque agora é um momento em que eu posso reativar essas cores para fazer esse colo. E aí, Magê, gostou? Amei. Ai, se sente bonita? Lindo, e deu uma levantada na bochecha, assim, ficou muito legal esse contraste. Tcharam! E vocês? Gostaram? Agora a gente vai pro colo, pescoço e colo. É sempre importante a gente considerar os 360,
da nossa modelo. Ela vive de costas também, ela vai andar, vai girar. É importante o acabamento. Então, para mim, eu sinto nessa criação que eu quero pintar também esse pescoço, trazendo essa ideia artística de uma pincelada, de uma maquiagem mais plástica. Novamente, né? Vou passar bastante pigmento, então aqui, nesse colo, eu vou brincar de fazer uma base um pouco mais densa novamente, para que a gente proteja a pele dela dessas pigmentações. Licença, tá, Magê? Nesse caso agora aqui, o que eu vou fazer? Depositar a maquiagem e espalhar de uma forma rápida, que não machuque, apenas para fazer a proteção da pele dela. Então eu não desejo fazer correção, harmonização de cor ou algo nesse sentido. Eu quero mesmo proteger, fazer uma película por baixo dessa pele, dessa maquiagem colorida. Eu elegi o meu pincel, o meu queridinho. Ele é da mesma família que esse que eu tenho usado para fazer a aplicação das maquiagens menores no rosto. Só que esse é uma versão maior, justamente para eu aplicar em áreas maiores e ainda assim, por ser o Dual Fiber, eu tenho as pontas mais finas que ficam esse acabamento de pincelada. Vou começar pelo laranja. O ideal aqui é que a gente tenha uma diluição. É bom vocês testarem para encontrar a melhor matemática dessa diluição, porque ela não pode estar nem tão líquida e também nem tão seca. É sempre legal quando a gente está fazendo a maquiagem, não somente artística, mas no contexto geral, a gente cuidar de quem a gente está maquiando, né? Entender que é uma pessoa que tem sensibilidades, tem emoção, tem o corpo físico. Então é sempre legal a gente perguntar como ela se sente, pedir as licenças necessárias, né? Licença para encostar nos olhos, no rosto, na cabeça, no corpo. Pedir a licença para acessar esse corpo é sempre muito importante. Conseguem perceber aqui no detalhe as pinceladas do pincel? Quando eu trago ele de uma forma leve, eu consigo fazer essas brincadeiras aqui, ó. Quase como uma gola. Agora eu vou nas outras colorações, eu vou pegar agora o rosa. O mais bonito disso é que eu crio uma unidade. Quando a gente decide maquiar um pescoço, é muito importante que a gente converse disso. Se a gente estiver fazendo um personagem em composição com outros departamentos, como figurino, é muito importante que a gente converse e tenha, né? Da mesma forma que a minha licença funciona com a pessoa que recebe a maquiagem, essa licença também é importante para os outros criadores, para que a gente possa sempre lembrar que as criações são conjuntas. Até mesmo porque se eu preciso de uma proteção diferenciada para essa maquiagem e o figurino de repente pode me trazer, é legal a gente conversar antes, entender as cores dos tecidos, entender as cores do cenário, entender qual é o clima em que ela vai ser exposta. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma maquiagem para uma peça numa área externa, que clima é esse? Será que ela vai tomar chuva? Será que ela vai filmar na praia? Será que a gente precisa trabalhar uma proteção e uma durabilidade maior nesse material? Então, todas essas junções e esses estudos fazem com que a gente descubra e decida as maquiagens que a gente vai usar. Agora eu venho no azul. Deixa eu olhar como tá no espelho. Ai, que linda! Estão gostando? Eu tô animadíssima. Acho que vocês conseguem perceber. O mais legal, que eu também escolhi essa maquiagem para nós aqui,
é porque aqui eu tenho uma área ampla e consigo mostrar para vocês também a magia das cores, quando a gente vai aplicando camada sobre camada. E agora, daqui a pouquinho, eu vou vir com a magia novamente do amarelo. Agora, a magia do amarelo. Preparada, Magê? Sim. Preparados vocês aí? Vamos. Eu tô bastante orgulhosa. Muito bem. Vou mostrar o desenho pra gente ter uma brincadeira de comparativos. O desenho ficou lindo, mas na magia. Ele vivo também, né? Agora, eu vou finalizar isso. Então, eu vou trazer uma proposta pra gente trazer um preenchimento para esse cabelo, aproveitar as tranças maravilhosas da Magê, trazer um tecido e fazer uma brincadeira de texturas para fazer tudo isso um personagem e colar algumas folhas de ouro. Esse momento, para a gente fazer essa cola, eu vou utilizar cola de cílios. A gente pode usar cola de postiços, a gente pode usar a cola de cílios. Eu gosto muito da cola de cílios porque nesse momento, quando ela for lavar, é mais fácil também retirar, e a folha do ouro, ela é bastante maleável, então ela gruda, adere fácil à pele. Licença, Magê. Eu gosto de dar uma amassadinha nela, para ficar um aspecto mais artesanal. Faz um barulhinho de plastiquinho mesmo, né? Faz. Ela é muito fina. Então, o legal de trabalhar com ela é que ela adere bem à pele. Por exemplo, ela adere no próprio suor da pessoa, mas é que a durabilidade dela não é garantida, né? Uhum. Com a ajuda de um pincel, agora a gente vai pincelando, varrendo esses pontos em que a gente colou para desconstruir as linhas possíveis que tenham ficado nesse momento da colagem. Gente, agora vocês que irão responder. Ficou ou não ficou uma obra de arte? Deixem seus comentários. O que você achou, Magê? Linda, né? É? Nossa, perfeito. Bom, temos essa silhueta. E agora eu vou pedir para essa deusa soltar os cabelos dela para nós, para que a gente tenha uma outra referência. Agora eu vou trazer alguns pontos de luz dourados também aqui para as tranças dela. Licença, Magê. Atenção! Eu vou aproveitar, passar um pozinho, lembra da nossa aula número 1, sobre as regiões de brilho e as regiões de suor. Então, depois de toda essa maquiagem, eu vou aplicar um pouquinho mais de pó para que eu possa trazer brilho, lucidez para essa maquiagem, mas sem trazer uma sensação de suor. Pronta nossa maquiagem. E vocês acreditam que o nosso encontro chegou ao fim?
O nosso tempo de criação coletiva para mim passou voando. E para vocês? Na aula de hoje, nós aprendemos que a maquiagem, ao longo do tempo, se transformou em símbolo de expressão da sociedade. No Antigo Egito, ela era também uma forma de guardar a beleza para a eternidade. É importante olhar desta forma para a maquiagem porque ela é bem mais do que estética. É uma forma de realçar o que cada um de nós carrega de mais bonito, uma forma de expressar o que sentimos. Nós também colocamos a mão na massa e fizemos uma caracterização. Você notou que eu usei tudo que conversamos durante as aulas anteriores para fazer essa maquiagem? Foi, de fato, uma construção em conjunto e eu fiquei muito orgulhosa disso. Quero agradecer a você por ter encarado essa jornada comigo. Espero que tenha sentido todo o amor que colocamos em cada pedacinho desse curso. Para mim foi uma enorme satisfação compartilhar conhecimentos e a potência da maquiagem com você. Essas videoaulas fazem parte do Maqui e Crie, uma realização da Muda Cultural com patrocínio do Grupo Boticário, que levou oficinas de maquiagem cênica e figurino para diferentes cidades brasileiras. Quem quiser assistir às outras aulas de maquiagem e também às duas de figurino, pode navegar pelo YouTube da Muda Cultural ou do site do projeto, que vocês estão vendo aqui na tela. No site estão disponíveis informações sobre todas as cidades que recebem o projeto este ano, além de fotos e vídeos. O objetivo do Maqui e Crie é mostrar todas as possibilidades que a maquiagem cênica e artística pode proporcionar. E a melhor parte é alcançar isso junto com você. Obrigada!